Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos que estão conosco em mais esse estudo virtual. Hoje, o nosso último estudo desse mês, na tarde de segunda-feira. Vamos então começar com uma leitura, como sempre fazemos, do livro Migalha. E a mensagem se chama Ante o Além. A vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel dos que se foram. Eles seguem contigo com o quanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Depois dessa leitura, vamos então fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espiritualidade amiga, mentores espirituais que ficam conosco nesse estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina, especialmente hoje falando da sensação dos espíritos, e pedindo que todos que estejam conosco nesse estudo possam receber as bênçãos que necessitam, o aprendizado de que necessitam. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Então, como até eu mencionei na nossa prece, o estudo de hoje é do item 257 do Livro dos Espíritos, ensaio teórico da sensação nos espíritos. A gente sabe que quando o Livro dos Espíritos menciona espíritos, aqui com letra maiúscula, nós estamos falando dos espíritos desencarnados, porque espíritos nós somos também, encarnados. Então, na verdade, esse item, ele vai falar sobre como é essa sensação, da onde vem essa sensação que os espíritos desencarnados, eles sentem. Porque nós, às vezes, nas reuniões mediúnicas ou através de relatos que escutamos nos livros, nós ouvimos que os espíritos sentem frio, sentem calor, sentem dor, sentem fome. Muitos ainda não reconhecem que estão desencarnados, então se sentem vivos. Então, da onde vêm esses sentimentos? É do corpo, é do espírito? E aqui nesse capítulo ele vem trazendo a explicação para a gente. Então, já ele faz uma diferença entre dois tipos de dores, digamos assim. Existe a dor física, se a gente for falar da dor, né? Existe a dor física e existe a sensação da dor. Para exemplificar isso, ele fala de quando ele dá o exemplo de quando a pessoa tem amputado um órgão, né? Ela continua sentindo aquela dor que é até conhecida como dor fantasma, porque é um membro que a pessoa às vezes não tem mais, mas ela continua sentindo como se ele ali estivesse. Então, o que é essa sensação de dor num membro que ela não possui mais? É uma sensação que o cérebro registrou, o cérebro físico. Isso a gente vê também, se a gente for falar até porque a gente está falando de encarnados ainda, né? Encarnados que perderam um membro, continuam encarnados e na vida ainda, na vida material ainda ainda tem essa sensação, ainda experimentam essa sensação. Agora, quando nós falamos, por exemplo, do trauma, isso é muito recorrente também. O trauma é justamente isso. A pessoa ela passa por uma situação em qual a segurança dela foi violada ou foi ameaçada e depois, por mais que aquela situação não esteja ocorrendo mais, a pessoa ela fica vivenciando aquela situação. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem sobre esse caso recente que aconteceu por conta dessa guerra de tráfico que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro e a casa de uma pessoa foi invadida por um dos bandidos e ela foi feita de refém. E no depoimento dela, ela fala assim: eu olho para o banheiro, eu vejo o bandido. Eu olho para o meu quarto, eu vejo o bandido. Então, essa expressão, quando ela fala assim, eu vejo, na verdade ela não está vendo. O bandido já foi preso, inclusive. Ele já está já não está nem mais em liberdade. Só que ela
através da sensação que ela registrou no cérebro dela, ela ainda olha, por mais que ela não veja de fato, mas a sensação que ela tem é de medo. Então, isso acontece enquanto nós estamos encarnados e acontece também enquanto nós estamos e quando vamos ficar desencarnados. Só que desencarnados ainda acontece uma alteração, digamos assim, na expansão, na amplitude dessa dor. Como que é essa sensação? Como que é essa sensação? Como é que é a amplitude dessa sensação? Então, no Livro dos Espíritos, nessa questão, ele vem explicando para a gente, primeiro, isso que eu já havia mencionado, que o que há nesses casos, o que há apenas, né, nas palavras aqui do livro, é que o cérebro guardou essa impressão. E aí depois a gente vai falar do perispírito, porque assim, não tem como a gente falar dessa sensação do espírito desencarnado sem falar do perispírito. Por quê? Porque ele é o laço que liga o corpo ao espírito. Então ele é o laço que vai ligar a matéria, né, esse corpo que morre, ao espírito. É o perispírito que tira o espírito do meio ambiente, do fluido universal. Então, quando a gente dorme, na verdade, que a gente às vezes, que a gente sabe que o nosso espírito, ele sai do nosso corpo, né? Ele fica preso através do perispírito. Né? E ele continua aqui: o perispírito é, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, como é que é isso? Quando nós estamos encarnados, né, nós temos um corpo físico, nós temos o sistema nervoso, temos todo esse complexo dessa rede nervosa, né, que vai conectar o cérebro a todas as partes do nosso corpo, de modo que a gente consiga falar: tô com uma dor na ponta do dedinho da mão direita, né? Tô com uma dor no joelho. É assim, quando a gente vai ao médico, eu tô com uma dor, ou então a gente aponta com a mão, se a gente não sabe a parte, né? A gente bota a mão: ai, doutor, eu tô com uma dor aqui, assim, ó, e a gente localiza para ele, porque nós, através de todo o nosso aparato físico, nós conseguimos localizar essa dor. Isso fazemos através do corpo físico. É ele que fala, né, através desses condutos, ele que permite que nós possamos ter uma dor localizada e depois sentir essa dor que está localizada. Porém, quando desencarnamos, nós perdemos esses atributos físicos. Então, a nossa dor ou a nossa sensação, ela se torna geral, né? Ela se torna geral, ela não está mais localizada. Então, o espírito, com isso, ele diz aqui, ele não tem mais como dizer que ele sofre da cabeça ou dos pés, porque agora a dor dele é geral. Então, essa partezinha aqui, esse item, ele traz essa diferença de como é a sensação. De como é a sensação, não. Ele traz essa explicação do que faz, na verdade, o espírito desencarnado ter essa sensação que muitos dos encarnados têm. E mais à frente, ele vai então explicar como que essa sensação ela vai mudando conforme o estado evolutivo de cada espírito. No caso aqui, ele vai falar dos espíritos puros. Os espíritos puros, eles já têm esse perispírito mais etéreo. Ele já tem esse perispírito, ele já não é mais tão grosseiro, porque já é um espírito muito evoluído, e a gente sabe que tem essa relação. Quanto mais primitivo, mais grosseiro
né, esse envoltório. Quanto mais evoluído, mais etéreo, mais fluido, né, é esse envoltório. Então, vem uma questão aqui que ele fala, mas então esses espíritos puros, se eles já não sentem, né? Porque se a gente segue essa linha de raciocínio, que essa sensação, essa experiência do sentir, ela vem de acordo com a densidade do perispírito, porque é o perispírito que vai guardar essas sensações, a gente seguindo nessa linha de raciocínio, a gente vai entender que quanto mais etéreo, quanto mais fluido, menos sensação esse espírito vai ter. E é justamente isso que ele fala. Só que ele ainda traz uma ressalva de que isso é para o bom e para o ruim. Porque a gente também não pode olhar com esse olhar de só sentir coisa negativa. Da mesma forma que nós somos capazes de sentir uma dor, é através também da nossa capacidade de sentir, é através dessa garantia do perispírito que nós também conseguimos, como ele fala aqui, apreciar o cheiro de uma flor, né? Sentir um perfume, e nós também registramos isso. É claro que, assim, dada o nosso passado, a gente tem uma tendência, né, ainda a ser mais inferior, a ter uma vibração ainda mais pesada do que uma vibração mais leve, as nossas recordações tendem a ser mais traumáticas. Então, assim, dependendo de como a gente cuida do nosso pensamento, de como a gente leva a nossa encarnação, a nossa tendência a gente vai levar isso para quando a gente desencarnar, da forma como a gente viveu enquanto estava encarnado. Só que aquilo que eu falei, como nós estamos ainda num nível vibratório muito baixo, a tendência é que a gente desencarne e continue vibrando de forma muito similar a que estávamos enquanto encarnados. Mas é possível sim que tenhamos experiências boas e lembranças boas depois de desencarnados. E aí, voltando então aos espíritos puros, o que ele fala é exatamente isso. Ele fala que eles não vão sentir essas coisas, as dores, as amarguras, as angústias, mas também eles não vão sentir as coisas boas, como ele às vezes fala, sentir o perfume das flores, eles não vão sentir isso. Mas o que eles vão sentir? E aí o Livro dos Espíritos vem trazendo para a gente. Ignoramos, né? Sempre essa questão de quando se trata de uma esfera mais evoluída, a espiritualidade vem explicar para gente que nós não conseguiríamos entender pela nossa dificuldade de percepção, pela nossa dificuldade de vocabulário. Então, não tem como o Livro dos Espíritos, ele diz aqui, passar para gente, porque nós não conseguiríamos entender. E aí eles falam aqui, isso a gente também vê muito nos relatos dos livros do André Luiz, né, que às vezes não se trata nem de espíritos puros, são espíritos em aprendizado, mas já são mais evoluídos do que nós, certas percepções de músicas, de cores, de flores, de florestas que eles relatam dos ambientes, às vezes, da esfera espiritual. Então, da sensação do calor do sol, né, existem muitos desses relatos para fazer até a descrição da cena em que está se passando. Então vem essas sensações que são sensações que provavelmente nós, quando estamos lendo, vamos trazer para como a gente sente. Então, quando ele fala o calor do sol de uma forma tal, a gente vai entender a nossa sensação quando a gente está assim com aquele frio, né? Aquela sensação gostosa de ir ficar no solzinho, aquele solzinho vai aquecendo a gente. É o máximo que a gente vai conseguir entender, porque a gente vai trazer para nossa interpretação, para nossa capacidade de interpretação, tal qual o nosso estágio evolutivo. Então, ele vem falando justamente isso, do que, na verdade, os espíritos puros, eles conseguem sim sentir sensações, mas são sensações que eles não têm como explicar para a gente devido à nossa falta. E aqui também, em determinado trecho, ele vai falar da faculdade de ver.
né? A faculdade de ver é uma faculdade, segundo ele, que é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Então, a gente tem alguns exemplos de pessoas que são cegas, pessoas encarnadas, espíritos encarnados que são cegos, mas com relatos de que eles conseguem enxergar os espíritos desencarnados, né? Por quê? Justamente porque essa faculdade de ver, ela é um atributo essencial da alma. Muitos de nós que não possuímos o dom da mediunidade, de não conseguimos enxergar espíritos desencarnados, nós precisamos dos olhos do corpo para enxergar tudo que está ao nosso redor. Mas essa faculdade de ver é uma faculdade essencial da alma, como ele vem falando, para quem a obscuridade não existe. E nesse mesmo trecho, ele também fala uma outra coisa importante, que dentro desse estudo da faculdade de ver, ele vem falando aqui, né? Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no mundo comum dos espíritos, ou seja, a capacidade de se adequar ao mundo que eles estão, justamente para cumprir o propósito a que eles vieram. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir, os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Então a gente vê aqui uma espécie de hierarquia, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas os espíritos superiores, eles podem sempre ver esses espíritos inferiores, mas nós, no caso assim, mas os espíritos inferiores, esses não. Esses não podem sempre ver os superiores. Cabe a eles, aos superiores, escolherem se eles querem ser vistos ou não. Né? Então ele continua aqui. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido do futuro e do passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Então, isso aqui, na verdade, vem antes daquela parte que eu falei da capacidade dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos puros, na verdade, terem como é que eles têm a sensação. Ele vai introduzindo essa parte falando justamente isso, da capacidade de ver, da capacidade de sentir, como a gente está valendo aqui. Tá? Então, gente, esse item aqui, o 257, ele vem trazendo essas explicações, ele vem trazendo essa explicação, vem falando do perispírito, vem falando de como o que é responsável por um desencarnado ter, às vezes, o mesmo sentimento que um encarnado, vem falando que, na verdade, é uma questão de registro, não é a dor física que ele está sentindo, e na sequência vem trazendo essa diferença de já no mundo dos desencarnados, a diferença de como cada um sente conforme o seu grau evolutivo. E o aprendizado que a gente tira disso é que nós devemos sempre cuidar da melhor forma da nossa encarnação, porque como somos eternos e como estamos
em contínua evolução, o nosso estágio posterior ao que estamos agora é o estágio de desencarnado, né? São esses intervalos, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. E toda vez que estivermos desencarnados, como a nossa consciência ela expande, como nós passamos a sentir de uma forma geral pela ausência do corpo, nós temos que cuidar enquanto encarnados para que a nossa experiência como desencarnados seja a melhor possível, seja a mais tranquila possível, porque ele até no momento aqui, ele fala disso, né? Ele fala que assim que desencarna, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Esse estágio que ele não encontra explicação, para alguns vai ser curto, para outros vai ser mais demorado, dependendo justamente disso, de como o que a gente fez na nossa experiência enquanto encarnados. A gente estudou, a gente procurou entender, a gente criou uma conexão com o nosso guia, com nossos mentores, né? Então vai depender justamente disso. Então, conforme nós tivermos esse trabalho enquanto encarnados, a gente vai passar mais ou menos tempo para encontrar essa explicação do que aconteceu, né? E quanto mais rápido, eu acredito, a gente encontra essa explicação, mais tranquilo a gente vai ficar, porque é horrível, a gente, imagino, né? Enquanto encarnado já é horrível, a gente está numa situação que a gente não entende o que está acontecendo. Imagina nós desencarnamos, estamos ali vendo o nosso corpo do lado, sem saber o que está acontecendo. Né? Então, isso e outras coisas mais que nós podemos sentir, que a gente vê nos relatos da literatura espírita. Então, para finalizar, para a gente não se alongar muito nesse estudo, que possamos cuidar do nosso corpo, que é o nosso instrumento enquanto estamos aqui, da melhor forma, que possamos cuidar da nossa mente, do nosso cérebro, das nossas experiências, para que as nossas experiências futuras continuem sendo tranquilas, continuem sendo serenas e sempre amparadas pela espiritualidade superior. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espiritualidade amiga, muito agradecemos, estamos muito agradecidos por mais esse momento de estudo, esse pequeno momento de estudo, de reflexões, mas tão importante para todos nós que estamos aqui ouvindo, para todos nós encarnados e desencarnados, e pedimos para que as mensagens aqui divididas possam reverberar por todas as telas mentais de todos os encarnados e desencarnados, para que a mensagem de amor, de evolução, de cuidado com a nossa encarnação chegue a todos os necessitados. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.